Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa. Um podcast criado pela Ira Educação, em que conversamos sobre os desafios e os caminhos da educação parental nos dias atuais. Eu sou a Maria Luísa e recebo hoje Fábio Benites, que é pai e educador e conhece bem essa relação entre família e escola. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Com o maior prazer, compartilhando tudo que eu aprendi ao longo de 30 anos trabalhando em educação, né? Também há 18 anos como pai nessa jornada dupla de trabalhar na escola e trabalhando em casa. E, enfim, a gente percebe, né, alguns atalhos, alguns princípios que são importantes e estou aqui para compartilhar hoje com vocês. Ótimo. E no episódio de hoje nós vamos conversar com uma situação que parece ser simples, só que abre muitas margens para a gente conversar sobre a educação e a intervenção dos adultos no desenvolvimento das crianças, certo? Recentemente a gente viu alguns casos surgindo de proibição de troca de figurinhas, cartas colecionáveis dentro das escolas, e que foi uma demanda dos pais, né? Os pais trouxeram essas demandas para o colégio porque sentiam que seus filhos menores acabavam sendo lesados nessas trocas, né? E aí, pensando no cenário educacional hoje em dia, a gente vê que existe uma dificuldade parental ali dos adultos de trazer essas situações de conflitos pequenas para as crianças. Como que isso revela por onde que a educação está caminhando hoje? A gente escolheu essa pauta, né, porque ela gritou para mim, né, no final de semana agora, né, quando eu fiquei sabendo, né, de que algumas escolas tinham proibido a troca de figurinhas. E aí eu fui pesquisar, enfim, não é a primeira vez que isso aconteceu, né? Enfim, a gente tem notícias de outras escolas por causa de briga entre pais. Então, os pais brigam na porta da escola por causa de figurinhas, enfim, ou alguma relação entre, né, as crianças. E o posicionamento da escola é, tá, tudo bem, então eu vou tirar essa dor do meu caminho, que eu vou proibir, né? Vou proibir que aquilo aconteça. E é uma escolha, né, assim, lamentável, né, porque essas pequenas relações, né, esses instrumentos que geram relação, né, que geram relações, como, né, troca de figurinha, que é um momento, né, não só de socialização, mas também é um momento de exercício de uma série de habilidades e desenvolvimento de uma série de habilidades, né? Então, processos como esse, né, em que as crianças brincam, cara, é muito educativo. É muito educativo. Então, se a gente fizer um flashback das últimas décadas aqui, né, a gente vai ver, poxa, antigamente as crianças brincavam no cortiço, brincavam nas ruas, com muita independência, né? Então, os pais deixavam as crianças brincando, e assim, cara, não traz problema para minha casa, não traz problema para mim. Você criou esse problema, vai lá e resolve esse problema. E aí, mais recentemente, sei lá, da década de 80 para cá, prédios, então, play, né? Então, assim, as crianças brincavam no play, brincavam em clubes. Era muito forte isso, né? Hoje em dia, super condomínios que existem em alguns lugares, as crianças brincam, né, nos condomínios, ainda no lugar mais fechado, mais protegido do que era antigamente. E aí o que acontece? Tem um lado positivo em relação ao comportamento das famílias, que é as famílias hoje elas estão mais preocupadas e consequentemente protegem mais os seus filhos. Se preocupar é algo bacana. É natural. A gente não deve falar assim, poxa, você está se preocupando demais. O problema é, essa preocupação gera que tipo de comportamento que não é educativo e que no final do dia acaba não protegendo. Então, quando, né, minha filha sofre de alguma forma, e muitas vezes o que a gente está falando aqui não é nem as crianças que sofrem, são os pais que sofrem. Que sentem antes. Exatamente. Eu não quero que meu filho seja lesado, mas seu filho nem está triste. Seu filho nem está chateado. Ele nem consegue, né, discernir ali, de repente, isso. Você Sim. que acha que ele foi lesado. Então, na verdade, a dor é sua, como pai e mãe. E aí, o que você faz quando você tem essa dor, né? Ao invés de você olhar para o seu filho e sua filha e falar assim, poxa, essa situação é uma oportunidade de aprendizagem, você, com a dor que você está,
você não quer sentir essa dor, então você tira ela do caminho e proíbe que seu filho brinque. Ou o que é pior ainda, o que é muito pior, que é entre em contato com a escola e pede que a escola, né, faça alguma coisa que às vezes é proibir todas as crianças, né? E é lamentável a escola concordar com esse tipo de postura, né? Que assim, tem ali no meio famílias hiperprotetoras, no sentido pejorativo da coisa mesmo, Sim. né? Que não dão oportunidade de aprendizado, né? Não dão oportunidade para lidar com a dor de experiências, né, do seu filho e de sua filha. E tem outras famílias que de repente assim, poxa, não, isso faz parte, eu troquei figurinha e às vezes eu perdia no bafo-bafo e ficava triste, e hoje eu sou mais forte porque eu lidei com aquela tristeza naquela idade, porque é algo proporcional, né? Perder numa brincadeira e ficar triste e lidar com isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Do desenvolvimento, como você falou. Então, assim, hoje eu tenho uma casca e lido melhor com as dores, com as frustrações. Cara, o que eu aprendi a ser frustrado lá desde os 5 anos, desde os 6 anos, enfim, né? E, então, assim, isso realmente faz parte. E aí, assim, tem famílias que concordam com esse processo, que entendem que tem uma maturidade, uma visão educacional mais madura, e são proibidas, alijadas daquele processo, porque outras não conseguem conviver com isso, né? É uma dinâmica, de fato, é um desafio, né? E, como você falou, é um desafio para a própria escola, entre equilibrar esse acolhimento dos pais sem deixar que as crianças tenham essas experiências. Porque, como você trouxe, são experiências educativas e que trabalham habilidades socioemocionais. Como que você acha que talvez a gente consiga encontrar, principalmente as escolas, né? Encontrar esse equilíbrio com essas pressões que acabam sendo sofridas, né? Com os responsáveis ali, mas que são experiências que a gente também não pode excluir do ciclo de aprendizado. Então, na minha primeira fala aqui foi de reprovação dessa escolha da escola, mas agora falando para diretores, coordenadores, professores, né? Eu não quero banalizar essa dificuldade, tá? Assim, essa escolha não é uma escolha que eu acho muito errada, mas eu entendo. Eu entendo que as famílias pressionam, as escolas particulares têm uma questão comercial de atendimento desse pai, dessa mãe, que muitas vezes leva a tomar decisões que ela não gostaria, eu super entendo isso, né? Mas as escolas que têm sucesso são as escolas que têm posicionamentos claros e posicionamentos firmes. Se o processo de troca de figurinha, cartas colecionáveis, qualquer tipo de socialização ali, né, de troca, é educativo, né, a escola tem que se posicionar com firmeza com as famílias de que esse é um processo normal que gera amizade, cria vínculos e desenvolve habilidades, né? Vamos falar sobre isso aqui. Na troca de figurinha a gente fala de educação financeira, a gente fala de educação socioemocional, tudo num processo, né, numa experiência. Então, as escolas bem-sucedidas são aquelas escolas que têm um posicionamento firme e que acolhem os pais, mas acolher não é só empatizar. A empatia aqui tem a ver com entender que o pai, a mãe, né, sem recursos educacionais, sem uma visão educacional, toma a decisão mais confortável, que é não pode. Não quero essa dor, então não pode. Tá? Mas por outro lado, a escola tem que, né, não só entender, mas tem que também convencer, liderar, apresentar, né, sensibilizar a família de que esse processo, que às vezes vai ser a troca de figurinha, às vezes a criança vai chegar feliz em casa, às vezes vai chegar triste, e isso é o processo educacional, é assim. Então a gente tem que saber dar a resposta quando ele está feliz, e a gente tem que saber dar a resposta quando ele está triste. E só assim ele vai aprender. Então, as escolas bem-sucedidas são aquelas que se posicionam com firmeza, lideram a comunidade, né, de apresentar por que eu não vou proibir a troca de figurinha e por que eu vou assessorar as famílias para entenderem que isso deve acontecer. E vou assessorar os filhos. Isso não acho ideal, tá? Eu acho que assim, o ideal mesmo, assim, não, deixa ele criar a própria solução. Em entender quando está frustrado, e a gente vai facilitando, sabe? Mas na pior das hipóteses, se a gente não está segurando, né, a pressão, né, ao invés de proibir, não, vamos orientar, né, orientar as crianças. Poxa, essa é uma figurinha Legend, essa é uma figurinha normal.
Então, assim, tem uma diferença de peso. Por que tem diferença de peso? Então, assim, no mínimo, isso vira o quê? Uma aula, né, de educação financeira. Sim. Isso vira uma aula de valor, né? Então, assim, não acho que o ideal. Acho que o ideal é a gente ir facilitando e deixando a criança ou adolescente criar as suas próprias soluções, porque é isso que fica quando a gente cria as nossas soluções. Mas, se a gente, né, instruir, né, não vou dizer que vai ser ruim, tá? É melhor do que proibir, sem dúvida nenhuma. É um caminho. É um caminho. Com certeza. A gente chegou até a conversar no podcast passado sobre essa confiança que os pais também devem ter nas escolas que escolheram, né? Nessa relação de qual é o método da escola, como que ela constrói essa valorização, né? Que isso também constrói muito bem uma boa relação e uma relação que o filho consiga seguir nesse sentido, né? E aí, pensando nesse exemplo paterno, que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como os filhos eles acabam tendo essa representação, uma na escola, outra em casa. Como que você acha que essa intervenção dos pais pode acabar atrapalhando muitas vezes essa autonomia do estudante, né? Porque são situações, problemas que essa é uma situação pequena, mas que na vida adulta existem também. Assim, quanto mais autonomia nós conseguimos dar, né? Porque, como eu falei assim, eu não quero banalizar, então eu super entendo o pai e a mãe que chega em casa cansado e não quer ver seu filho chorando, né? Ou não quer ter os sentimentos de, cara, meu filho foi lesado numa troca, né? Já não quer sentir isso. Sim. Mas essa dor do pai e da mãe é inerente ao processo educativo. Não existe um processo de aprendizagem sem dor. Isso não existe. A vida então, assim, eu além de ver isso na educação, né, ao longo de 30 anos de experiência, né, eu tenho, né, um apreço pela filosofia budista, né? Então, assim, cara, viver é sofrer. A gente precisa entender isso, né? A gente vive com mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta que são diferentes. Então, a gente tem uma mega dificuldade de lidar com isso, com as limitações que a gente tem. Limitar é você não ter dor, né? Limitação, frustração, enfim. A criança tem que saber lidar com isso. E, de fato, né, assim, acho que o posicionamento do pai e da mãe que está com dificuldade de lidar com essa dor, seja sua pessoal, e é sempre sua pessoal, né? Mas ainda que esteja vendo, não, a dor do meu filho não é a dor do seu filho, é a sua dor pela dor do seu filho. Não tem dificuldade de lidar com isso? Humildade, né, sem vergonha, procura a escola, poxa, eu estou sentindo essa dificuldade, essa dor, o que você me orienta? Como é que você pode me ajudar? A escola tem a liderança, né, educativa no processo, vai mostrar como lidar com aquela dor e tentar chegar num meio termo ali que seja, de repente, a instrução, né? Vamos ter uma aula sobre figurinha e vamos liberar o processo, né? Nesse sentido, essa resolução de problemas, né? E, como você falou, né, os pais muitas vezes sentem essa dor e é muito difícil estabelecer um limite saudável nesse sentido. Então, proibir, nesse caso, acaba sendo a forma mais acessível de garantir isso. Como é que a gente consegue equilibrar esse limite saudável sem que a gente acabe tirando a autonomia do estudante, do desenvolvimento da criança, mas que a gente também não tire a presença ali do responsável, essa proteção, né? Assim, o processo que eu acho que é o ideal, né, é dar autonomia, né, e fazer o que a gente chama, né, em gestão de follow-up, né? Então, assim, trazendo um termo aqui para dentro de casa que, de repente, os pais não vão, né, entender, né? Na autonomia, então, poxa, pai, eu quero uma figurinha. Legal, toma, né? Poxa, eu vou levar para a escola e vou trocar. Legal, vai lá, boa sorte, né? Fique atento. Chegou em casa, e aí, como é que foi? Gostei por causa disso, disso, disso. Legal, por que você não gostou? Por causa disso, disso, disso. E aí você vai ali, né, orientando, aparando as arestas, né, sendo o menos determinante possível, né? Então, assim, quando a gente fala assim, filho, faça isso, faça aquilo, e a gente é impositivo, a gente tira bastante da autonomia. Então, a gente deve recomendar, né, e fazer provocações. Mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? E inserir as informações que a gente acha que são educativas e que, de repente, a criança vai ter mais dificuldade de acessar, né? Então, a grande questão da disputa aí porque uma figurinha vale mais do que a outra e as crianças que têm essa informação, independente da idade, né, estão levando vantagem sobre aquelas que não têm a informação.
é uma excelente oportunidade para a gente passar a informação, né? Então, assim, é exatamente sobre isso, né? Então, assim, poxa, você reparou que essa figurinha, ela é legend porque ela é mais escassa? O que é escassez? Oportunidade para a gente ensinar o que é escassez. É muito melhor ensinar escassez dentro de um processo concreto de aprendizagem vívida do que ir na aula de geografia, escassez da água, escassez de recursos e tal. Então, esse cara é muito mais distante, muito mais teórico. Então, é uma excelente oportunidade para explicar, né, demanda e atendimento e escassez. Então, essa figurinha vale mais porque ela vem menos. Qual o nome dela? Legend. E aí você abre, né, tantos pacotes, e aí você tem, cara, tantos pacotes, vem uma, as outras vêm 5. Será que elas têm o mesmo valor? Excelente oportunidade para a gente ensinar o que é valor. Então você vai trocar igual? Será que vale a mesma coisa? Né? Aí traz um outro exemplo, né? Então, assim, se você tiver um chocolate que é muito gostoso e outro que é banal, você vai trocar da mesma forma? Ou você vai trocar um muito gostoso por 3, 4? O que fizer sentido para você. Aí começa a entender, o valor é algo pessoal que a gente cria, que a gente dá. E aí, assim, com coisas concretas a gente vai ensinando. As famílias pedem para a escola ter programa de educação financeira, programa de educação socioemocional, mas quando tem a oportunidade de aplicar, a escola abre mão. Quando tem a oportunidade de aprender de forma prática, a família não quer, porque não quer passar por aquele processo, que obviamente tem alguma dor ali, né? Sim, eu acho muito interessante como você trouxe essa questão das oportunidades de trabalhar uma coisa simples, prática, como álbum de figurinhas, só que de uma forma mais educativa. Eu queria que você trouxesse como que a gente, de fato, consegue ver essas situações, né, como o álbum de figurinhas e outras situações similares, no processo educativo nesse sentido, né? Como a gente consegue trazer essa oportunidade, tanto para ser trabalhado em casa, como na escola. Sim. Então, muitos educadores hoje, né, concluem que a geração, se a gente pegar a geração de 10 anos, 8 anos, enfim, 6 anos, né, talvez até a pandemia tem uma influência, mas não só pela pandemia, né? Então, são crianças muito mais vulneráveis, né? São crianças menos resilientes, porque, de uma forma geral, elas socializam menos, elas têm mais limitação, né, como essa proibição que a gente está falando aqui, e por isso elas negociam menos entre elas. E assim, eu, por exemplo, eu não fui criado na rua, né? Eu brincava em play, eu sou da geração do play e do clube. Então, na geração do play e do clube, a gente brincava com jogos de tabuleiro, né? Ou esporte, como futebol, e a gente precisava o quê? Exercitar a negociação. Né? Então, uma hora a gente briga, tá frustrado, depois a gente esquece, porque a gente é criança, mas de qualquer forma a gente precisa negociar ali o que a gente vai brincar, como a gente vai brincar, né? E essa arte da negociação me tornou mais resiliente como adolescente, enfim, né? Eu fui criado com limitações que educavam. Como hoje, né, muitas crianças não fazem isso, ou no primeiro sinal de frustração, né? Não quero mais brincar com fulano. Mas por quê? Porque fulano não me dá a mão, porque fulano não me ouve, porque ele é chato e tal. Qual é a resposta da família? Tá bom, não brinca mais com fulano. Vamos tentar brincar com esse fulano. Vamos jogar um videogame. Ver televisão, já que você não quer brincar. Quando a gente deve, né, assim, insistir a negociação, insistir da brincadeira coletiva. E, cara, a figurinha é uma experiência, é um processo, cara, excelente para isso, né? Excelente. Ter essas trocas, né? Como você falou, essa questão da resolução dos problemas, né? E com situações como essa, né, às vezes os próprios responsáveis querem resolver os problemas entre si. Como que isso acaba dando um exemplo, que talvez às vezes não seria o ideal, para as crianças aprenderem a resolver os problemas? Uma coisa que é muito ruim no processo educativo é a gente criar nossos filhos acreditando que a gente sempre vai estar ali para resolver o problema no lugar deles. Isso não desenvolve habilidade, né? Então imagina que, eu já falei sobre isso aqui, né? Como os super-heróis são deseducativos. Então a criança tem que crescer. Não, é legal, o Homem-Aranha é legal, enfim, cara, mas o Homem-Aranha é uma ficção, ele não existe. Mas seria muito legal que ele estivesse aqui e prendesse todos os bandidos e tal. Tudo bem, mas isso não é realidade. Da mesma forma, né, o pai e a mãe não vão estar sempre ali para eles. Né?
Na semana passada, eu estava numa reunião com outros presidentes de empresa e tal, e o pessoal falou assim, poxa, o RH foi fazer uma seleção e, de uma estagiária de 19 anos, e a mãe foi na entrevista com ela. E aí, foi assim, cara, qual a chance de a gente contratar uma pessoa que a mãe vai junto para responder no lugar dela, para proteger ela? Enfim, né? Eu não quero aqui entrar no julgamento banalizado de, poxa, ela precisa de cuidados, porque não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma hiperproteção que não permite que na criança, o adolescente, até o jovem adulto, crie, né, as suas próprias soluções, lidem com as suas próprias frustrações, né? Esse é um problema. Então, assim, a criança tem que entender, né, e isso não é fácil, eu entendo, não é fácil, de que ela precisa criar as suas próprias soluções. A gente não pode estar o tempo todo lá. Uma coisa simples, por exemplo, que eu vejo acontecer, né? Por exemplo, a minha menor tem 3 anos, né? E a gente já coloca para ela assim, tipo, não, vai entrar no carro? Não, sobe você sozinha, senta você só na cadeirinha, ainda usa a cadeirinha, né? Depois eu boto o cinto, né? Quando a gente o tempo todo pega no colo e coloca na cadeirinha, né? Ela não gera essa predisposição, essa autonomia. A gente está falando de uma outra coisa boba, mas vai somando coisas bobas, né? Você tem um grande processo de hiperproteção que não é educativo, né? A gente falou também no último podcast sobre a Finlândia, né? Então, assim, na Finlândia, as crianças de educação infantil já servem o próprio prato, né? Então, assim, já servem o próprio prato. Não tem a professora para ficar colocando, mas aqui o pai vai reclamar, porque o prato vai cair, porque não sei o quê. Cara, mas, assim, é uma educação de ponta, porque desde pequena a criança tem bastante autonomia e isso é importante. Sim, e você trouxe situações cotidianas, né? E aí vale a gente lembrar que as crianças estão aprendendo em tudo. Em tudo. Em casa, em uma brincadeira simples, em um filme que assiste, né? E no álbum de figurinhas e na troca de figurinhas você trouxe que as crianças estão aprendendo negociação, convivência. E aí, pensando nisso, quais habilidades socioemocionais podem ser adquiridas a partir dessa troca? Né? Não só de figurinhas, como tem as outras cartinhas colecionáveis, né? Sim. Então, uma coisa que eu acho que a educação que eu acredito, a gente tem que falar sempre, né, que somos seres humanos, somos imperfeitos, né? E as pessoas bem-sucedidas são aquelas que procuram melhorar sempre, né? Uma informação péssima que a gente tem na educação infantil, e é muito, muito comum isso, a gente comunicar para o nosso filho, nossa filha, que ele é especial, né? Se ele é especial, por que ele precisa estudar? Se ele é especial, por que ele precisa se esforçar? Se ele é especial, por que ele precisa pedir desculpa, né, pedir por favor, né? Então, assim, os nossos filhos e filhas não são especiais. São seres humanos com defeitos, com dificuldades, e a gente trabalhando nessas dificuldades desde cedo, esse autoconhecimento, isso só vai ajudar, né? Então, assim, vamos falar de figurinha, vamos falar de algo que é muito... que a gente trabalha nos nossos livros também, né? Que é ciúme, que é inveja, né? Então, assim, todos nós, seres humanos, temos inveja dentro de nós. A gente gostaria de ter alguma coisa que o outro tem, ter uma habilidade, conquistar alguma coisa, e isso a gente tem que falar sem tabu, né? Poxa, né? Hoje em dia já tem até o termo comum aí, que é inveja... me fugiu agora, né? Como se fosse... o pessoal fala inveja branca, alguma coisa assim, no sentido de ser algo... Brando, é algo que você tem uma inveja... Enfim, branca é um nome péssimo, né? Mas, enfim, me fugiu o termo aqui. Mas você assumindo que você tem uma inveja... Uma inveja positiva. Mas que não não é exatamente isso. Mas que você tem uma inveja, que você entende aquela inveja, que você reconhece aquela inveja, mas que você quer, ao mesmo tempo, tratar aquela inveja. Você não quer desejar mal para outra pessoa. E é sobre isso que a gente tem que falar com as nossas crianças, né? Então, assim, o outro tem uma figurinha que eu não tenho. Tudo bem. Então, você está com inveja que ele tem? Ok, isso é humano, é normal, não fica com vergonha. O trabalho educacional é tratar essa inveja, né, para que ela não seja nociva para você. Então, o primeiro passo é você reconhecer isso, né? Reconhecer que, poxa, você gostaria de ter aquilo, né? O segundo passo você consegue conviver com isso
ou você quer trilhar um caminho para ter aquilo, né? Trilhar um caminho vai ter o quê? Esforço, dor. É esse caminho que a gente vai seguir, né? Mas o simples fato de reconhecer isso já é um grande ganho, porque às vezes a gente passa a vida inteira, né, com a informação de que, cara, inveja é feio, inveja é pessoas ruins são invejosas, né? O que é uma verdadeira loucura, né? Então, assim, não existe pessoas boas e pessoas ruins, existem pessoas. E as pessoas têm inveja, têm coragem, têm medo, têm tudo isso dentro de nós. Devemos educar os nossos filhos e filhas a tentar tirar sempre o que há de melhor de dentro de nós para dar a resposta, porque não é a intenção também. Então, muita gente fala assim, não, mas ele tem ótimas intenções, mas qual é a resposta que ele dá? Qual vai ser a consequência? Exatamente. Como é que ele vai concretizar aquilo que é bom, que você está dizendo que é bom dentro dele? Sim, sim. Né? Porque o seu filho, sua filha não é melhor do que o coleguinha, né? Ele pode estar, naquele momento, dando uma resposta melhor. Então, a gente sempre tem que convidar os nossos filhos e filhas a darem as melhores respostas, sem exageros, né? E também sabendo entender, mas sempre convidar, desafiando a dar as melhores respostas. E a questão das figurinhas lida com muitos sentimentos. Sim. Eu lembrei, você falando, eu lembrei até de um livro que a gente produziu que foi sobre apego, né? Educação infantil, foi o caminho sobre apego, né? Que o personagem está super apegado ao bonequinho dele e que ele não quer trocar com os colegas, né? Exatamente. Então, são essas situações. Você fala sobre isso desde cedo. Então, assim, o apego é normal. Então, assim, um apego, quando não tratado, gera o quê? Inveja, ciúme. Né? E aí isso pode ser nocivo, pode levar a dar respostas ruins e criar mais problemas para ele. O lance da figurinha é a mesma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que você troca, lida com o quê? Com desapego. Né? Então, você gostava tanto dessa figurinha, mas você vai trocar por algo que é melhor para você. Ou você vai ajudar um coleguinha, já que ela é uma repetida, você vai ajudar um coleguinha que não tem generosidade, né? Então, gentileza gera gentileza. Sim. Isso tudo, então, assim, é uma grande experiência que o processo permite. E um outro ponto que eu lembrei foi a convivência, né? Que pode também ser um espaço em que o aluno tem ali para conviver com pessoas da mesma turma que ele, mas pessoas de outras turmas também, né? Eu vi que nesse momento em shoppings também tem, né? E você impede isso, você tira isso, e aí falando até como, né, diretor de escola, né? Então você tira da sua escola esses ambientes de troca que geram uma memória afetiva, né? Então assim, eles vão relacionar, cara, aquela troca, aquele momento de socialização, de fazer novos amigos, à sua escola. Se você tira isso, você joga para alguém que vai usar essa oportunidade para criar uma memória afetiva a seu favor. Né, com certeza. E aí, pensando nisso, qual é, assim, para os pais que estão ouvindo, né, para os ouvintes, mesmo que não sejam pais responsáveis, mas estão lidando ali com relação adulto e criança, desenvolvimento da criança, qual seria o conselho que você daria nesses momentos que, mesmo que simples, pareçam simples, podem se tornar uma oportunidade de educação? De trabalhar isso. Um educador profissional, né, e as pessoas estudando, né, pais e mães cada vez estudando mais educação, você menciona isso, né? Educação está em tudo, em absolutamente tudo. Então, a todo momento a gente está educando os nossos filhos e filhas. Qualquer resposta que a gente dá. Então, assim, a gente tem que procurar fazer o quê? Uma coerência no mundo dele, né? A gente dá muito exemplo aqui de atravessar a rua, né? Todo mundo fala sobre isso, né? A sinalização fala sobre isso, todas as pessoas, né? Assim, uma pessoa que não conhece fala sobre isso, fala para a pessoa, cara, cuidado na hora de atravessar, todo mundo tem um cuidado coletivo, então fica muito, muito engessado, né? E isso vale para qualquer coisa, vale por favor, né? Então, assim, se todo mundo é muito coerente, que tem que pedir por favor, que tem que ser gentil, né? Em relação a tudo, a criança vai entender, cara, que o universo funciona daquele jeito, e aí ela vai seguir aquele processo, né? Na minha filha mais nova de 3 anos, 2 anos é a idade da mãe, né? Então esse cara faz muita mãe. Mãe é o quê? Mãe é a criança de 2 anos tentando mudar o mundo para atender aquele conforto que ela precisa, né? E aí, assim, tipo, brigando a todo momento sobre isso, falando sobre isso, sendo muito firme sobre isso e tal. E aí ela já está numa fase agora com 3,5, que já faz muito pouco. Então a minha vida, né, como educador, é muito mais fácil. Minha vida como pai é muito mais fácil. Às vezes perguntam assim, pô, você tem 3 filhos, cara, deve ser um inferno. Cara, minha vida é uma paz danada, porque tinha muito assertivo no momento que precisa, né? Então, construindo, né, o modo de pensar
correto. Não pode fazer manha, porque manha é feio, porque não sei o quê. Então, assim, ela vai entendendo, vai aprendendo e vai seguindo aquilo. Isso é educar. A gente não deve criar os nossos filhos e filhas entendendo que o mundo é tudo para elas, né? Então, assim, elas fazem parte do mundo. Então, a gente tem que respeitar a individualidade, mas, ao mesmo tempo, a coletividade. Então, equilíbrio em relação a isso. E aí a sala de aula a gente sempre fala, né? Eu como professora sempre falei, a sala de aula é um ótimo lugar para a gente ter o primeiro momento do aluno em sociedade. Total. Entendendo todas... Esse é um excelente outro exemplo, né? Que, infelizmente, a gente é tão conteudista e exige tanto conteúdo, os pais e as mães são super rigorosos com isso, acho que de uma forma geral. Quero que meu filho e minha filha leia logo. Quero que ele saiba muita matemática, português. Quero que ele faça todo o livro, Mas, assim, o que é de mais importante que uma sala de aula pode ensinar é comportamento, né? Comportamento coletivo. E aí, a matemática não tem a ver com a informação, porque muitas vezes ele esquece, mas tem a ver com a disciplina de estudar matemática, né? O português tem a ver com leitura, para quê? Para compreensão do mundo, compreensão das outras pessoas. Antigamente, português chamava comunicação expressão. Eu não entendia. Hoje em dia, eu acho que deveria se chamar comunicação expressão, né? Porque deveria ser o principal objetivo, né? Então, pais e mães, de forma paradoxal, são exigentes com matemática, mas acham que o filho dela pode fazer qualquer coisa na sala de aula. Não, porque ele é agitado. Então ele pode desrespeitar os outros colegas, desrespeitar o professor. Isso é uma coisa totalmente sem sentido, né? Mais uma vez falando sobre Finlândia, né? As crianças começam a ler mais tarde, né? Assim, o objetivo é ler com 7, o nosso aqui é com 6. Sim. Mas isso para mim não é nem a principal questão, não acho que isso seja determinante. Vamos começar a ler mais tarde, que é o resultado. Não. O resultado o trabalho da educação infantil na Finlândia é que as crianças entendam o que é ser estudante. Então, como se comporta numa sala. Então, né, a missão, e eles são muito rigorosos com isso, que é assim, cara, como é que a gente vai passar as crianças para o ano seguinte? Sim. Qual é o objetivo, né? Então, toda criança tem um plano individual, educacional, então isso é trabalhado, isso é passado de série para série, tá? E o objetivo é que eles entrem nos 7 anos, né, sabendo se comportar para aprender melhor. Então, sabendo aprender, respeitando a sala de aula, respeitando os colegas. Então, acho que a gente deveria melhorar muito isso aqui, né? Independente do quanto a gente vai acelerar o letramento, né? Mas focar muito, né, no comportamento, né? Eles entenderem que na sala de aula é um ambiente coletivo, como a igreja é um ambiente coletivo, como o play é um ambiente coletivo, e eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu preciso entender, negociar as regras, entender as regras e respeitar os outros. E aproveitando até o que você falou, foi até uma pergunta que você foi falando, eu falei, gente, isso aqui é muito legal da gente falar, que é como esse comportamento dos próprios pais em relação à escola pode impactar nessa visão que o estudante tem na resolução de problemas. Poderia só falar um pouquinho disso, só para a gente fechar, porque a gente, isso aqui é muito interessante. Eu acho que isso é ainda pior, né? Quando a gente pensa que quando o pai e a mãe pedem para proibir a troca de figurinha, né, e assim, é tão insano quanto pedir para proibir, quanto também pedir que a escola garanta que o seu filho não vai ter nenhuma dor, né? Então, assim, eu não peço para proibir desde que a escola garanta que meu filho não vai ser prejudicado. Pelo amor de Deus, né? Acho que talvez seja ainda mais insano. Talvez pedir para proibir seja uma insanidade num grau menor. Num grau menor. Porque, cara, não tem como, né? Às vezes você tem muito disso, né? Então, assim, a escola tem que garantir que a experiência do meu filho vai ser, cara, totalmente linear, perfeita, sem nenhuma dor, e muitas vezes dependente do comportamento dele, né? O que é também, né, insano, né? Ele vai ser o mais linear possível, ele equilibrando, entendendo quais são as características dele e o que é o coletivo, né? O que precisa ser respeitado em relação a isso. Então, quando a escola pede para a escola entender qualquer coisa do comportamento dele, né, tá abrindo ainda um espaço maior, né, para que ele faça qualquer coisa, né? E aí isso é muito deseducativo, né? Então, assim, a gente vai num ambiente novo, isso é uma coisa muito, muito importante na educação, né? Que aí, quanto mais a criança for, o adolescente for,
inteligente para lidar com a mudança de ambientes, mais sucesso ele tende a ter, né? Mais uma vida confortável ele tende a ter, né? Então você vai para um ambiente com uma outra língua, com uma outra cultura, né? Posso sair fazendo o que eu quero aqui. Como é que funciona nesse ambiente aqui, né? Então desde cedo a gente tem que criar eles dessa forma, né? Entendendo, né? Como é que foi. Agora, mais uma vez falando da Finlândia, Nós somos muitos exemplos. eu recebi da pessoa que organizava a comitiva lá, meio um protocolo, tipo, como é que funciona a comunidade da Finlândia, né, o que é lá, para que os brasileiros não saiam fazendo o que é normal no Brasil. E ela já disse que já teve muitos problemas por causa disso, né? E aí, cara, eu li com toda humildade ali o protocolo, né, e falei assim, poxa, ok, isso aqui eu já faço, não preciso, né, me concentrar para mudar o meu comportamento, mas tinha uma coisa lá que eu falei assim, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui eu tenho o hábito de fazer de outra forma, né? Mas se a gente está indo para uma outra casa, um outro quintal, um outro ambiente, a gente tem que buscar respeitar o coletivo, né, de minimamente dialogar. E isso a gente tem que falar para as crianças, né? Então eu acho que a escola tem que promover muita autonomia e ao mesmo tempo ser rigorosa quando a gente fala de coletividade. A escola sendo rigorosa, eu conheço escolas que são rigorosas quando se fala de coletividade, são as escolas que têm mais sucesso. As escolas que são permissivas, que entendem qualquer demanda das famílias, são as escolas que sangram, são as escolas que sofrem. Nesse sentido. Você falou da cartilha, me lembrou até ano de Copa, teve muito isso na Arábia Saudita, né? Para os brasileiros indo para lá, tinha uma cartilha de como que as diferenças culturais, né? Na Olimpíada de Pequim, 2008, teve o contrário, né? Teve assim, o Estado chinês se preocupou em ensinar para os chineses como é que era fora da China, né? Então, assim, não, tem que ter fila, por exemplo, né? Era rigoroso coisas. E aí, assim, quem já viajou, né? Às vezes veio orientar, cara, às vezes não fazem fila, né? Tipo, amontoam numa coisa, né? Não é da cultura deles, mas, assim, o Estado chinês deve ter entendido que, né, seria melhor, seria mais civilizado no sentido de uma cultura global, né? Para organizar as pessoas, seria melhor ensinar para o povo local se organizar em filas. Sim, você vê qual é. Sempre funciona essa estratégia de convivência. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber se tem alguma indicação de filme, série, livro, ou até sugestões mesmo em relação a essa temática, para além das figurinhas do próprio álbum. Legal. Deixa eu pensar aqui. Tá. Vou indicar um livro, a gente vai fazer um podcast sobre ele aqui, tá? Crianças dinamarquesas. Tá? E nesse livro, eles trazem um pouco sobre a educação na Dinamarca, né? A gente fala muito da Finlândia, mas assim, né? A parte norte da Europa, de uma forma geral, são comunidades mais harmônicas, que eles são também mais iguais, né? São menos ecléticos, né? Em termos culturais, com muito espaço para uma população pequena. Então, é muito mais fácil se comparar com o Brasil, que somos muitos, muita desigualdade e com muita diferença cultural. A vantagem da diferença cultural, né? Você tem mais sinergia, sim, mais riqueza de opiniões, isso, né, tende, mas também é mais difícil convívio. Quando a gente fala de uma população que ainda precisa galgar muito a questão educacional, explica muito da dificuldade social que a gente tem aqui, né? Mas nos países nórdicos, são poucos, são uniformes e são muito espaço, são ricos, então, enfim, né, conquistar essa riqueza com essas características, né? E nesse livro, né, eles falam o quanto eles são rigorosos com a questão de não dizer que para a criança que ela é especial, né, que eu mencionei aqui. Eles são muito rigorosos com isso. Então, assim, tipo, não, a gente não fala para nenhuma criança que ela é especial. Uma coisa é a avó, o avô, né, fala assim, nossa, como é incrível e tal. Outra coisa é o pai, a mãe, entender, né, que veio uma fadinha e colocou, né, um pozinho especial naquela criança e ela vai ser um gênio e tal. Isso é bobagem, não é educativo. A gente tem que criar os nossos filhos na disciplina do esforço, da dedicação, do olhar para o coletivo, da busca pelo autoconhecimento, no desenvolvimento de habilidade.
Essa é a receita do sucesso. Todos os lugares que deram certo. Perfeito, Fábio. Muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi muito produtiva no sentido de entender essa condução dos nossos próprios problemas, também como você falou, essa dor dos pais, né? E por hoje ficamos por aqui. O nosso podcast está disponível no YouTube. Se você estiver assistindo por esse programa, pode ativar o sininho, que lá você vai ter todas as notificações de novos episódios. E também pode ouvir no Deezer e no Spotify. Então siga lá, gente, para ter sempre acesso às novidades, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Um grande abraço.